Deuteronômio capítulo 32. Inclinai vossos ouvidos, ó céus, e eu falarei. Ouça, ó terra, as palavras da minha boca. Que o meu ensinamento goteje como a chuva e as minhas palavras destilem como brando orvalho. Como chuva suave sobre a relva que viceja, como garoa revigorante para as plantas verdejantes. Eu vou proclamar o nome do Senhor Yahvé quanto a vós. Glorificai a grandeza do nosso Deus. Ele é a nossa rocha. As suas obras são todas perfeitas, e seus caminhos todos justos. Deus é fiel e jamais comete erros. Deus é bom, sábio e justo. Contudo, seus filhos se entregaram ao pecado. Deixando de agir como filhos, se tornaram manchas, marcas de uma geração perversa e corrupta. É assim que retribuís ao Eterno, povo insensato e ignorante? Em verdade, ele é o teu Pai, o teu Criador, que te remiu e te estabeleceu. Recorda os dias que se foram, traz à tua memória a história das sucessivas gerações. Indaga a teu pai e ele te informará, aos teus anciãos e líderes, e eles te esclarecerão. Quando o Altíssimo separou os povos e deu a cada nação as suas terras em herança, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os limites dos povos segundo o número dos filhos de Deus. Mas o povo preferido do Senhor é Israel, Jacó e a descendência que lhe coube. Deus os encontrou perdidos numa terra deserta e inóspita, numa região onde viviam animais ferozes. Achegou-se a Israel e dele cuidou, protegeu-o como pupila dos seus olhos. Como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e em seguida estende as asas para apanhá-los, carregando-os sobre elas. O Eterno sozinho o levou, nenhuma divindade estrangeira o ajudou. Ele o fez cavalgar sobre os lugares altos da terra e o alimentou com o fruto dos campos. Ele o nutriu com o mel tirado dentre as rochas, e fez com que as oliveiras produzissem bom azeite, mesmo em terreno pedregoso. Com coalhada e leite do gado e do rebanho, e com cordeiros e bodes cevados, com os melhores carneiros de Bazã, e com as mais excelentes sementes de trigo, bebeste o sangue das uvas, o mosto do vinho. Entretanto, Israel, meu amado, fortalecendo-te, desferiste coices e ficaste robusto e corpulento. Tornas-te gordo, muito pesado e farto de comida. Desprezas-te a Deus, que o fez, e rejeitaste a rocha que é o teu Salvador. Com seus deuses estranhos, provocaram ciúmes em Deus, com seus ídolos abomináveis o deixaram irado. Sacrifícios ofereceram aos demônios e não a Deus, a seres que não têm poder de Deus, a deuses desconhecidos, divindades que surgiram recentemente, aos quais jamais vossos antepassados prestaram adoração. Abandonaste a rocha que te gerou, e te esqueceste do Deus que te deu a vida e fez nascer. O Senhor contemplou tudo isso e também os desprezou por causa da abominável provocação de seus filhos e de suas filhas, e afirmou: esconderei deles o rosto, observarei o fim que terão, porquanto são geração perversa, filhos infiéis. Aos mais dolorosos com zelo me provocaram por meio de deuses inexistentes, com ídolos e imagens me irritaram. Eu também farei com que sofram ciúmes de quem não é meu povo, nem mesmo nação é. Com uma multidão de pessoas insensatas eu provocarei a ira.
Porquanto um grande fogo foi aceso pela minha ira, labaredas que queimarão até as profundezas do Seol, abismo dos mortos. Amontoarei desgraças sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles. Consumidos serão pela fome, devorados pela febre e peste violenta. E contra eles ainda enviarei dentes de feras e venenos de víboras que se arrastam pelo pó da terra. Pelas ruas a espada os deixará sem filhos, e em suas casas reinará o terror. Morrerão moços e moças, crianças, homens já grisalhos. Eu declarei que os espalharia pela terra e que apagaria da humanidade a lembrança deles. Contudo, tive cuidado em relação à jactância dos teus inimigos, que, zombando e mentindo, poderiam alegar ao mundo: a nossa mão poderosa venceu Israel diante da inércia de Deus. Porque o meu povo é gente sem juízo e sem entendimento. Quem dera fossem sábios e perspicazes, então discerniriam qual será o seu fim. Como poderia um só homem perseguir 1000, ou dois fazerem fugir 10.000, a não ser que a sua rocha os tivesse vencido, a menos que o Senhor os tivesse abandonado? Porquanto a rocha deles não é como a nossa rocha, e os próprios inimigos afirmam esta verdade. Porque a sua vinha é da vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra as suas uvas são uvas contaminadas de veneno, e os seus cachos de amargura. O vinho deles arde como a peçonha mortal das serpentes, como o veneno dos répteis mais terríveis. Acaso não guardei este sigilo? Não o selei em meio aos meus tesouros mais secretos? A mim pertence a vingança e todo tipo de pagamento. No tempo certo, os pés desta gente começaram a escorregar. O dia da sua desgraça aproxima-se celebre, e o seu próprio destino se apressa sobre eles. O Senhor Yahvé julgará o seu povo e terá compaixão dos teus servos, quando observar que o poder deles se esboroou e os homens livres e escravos se desfizeram em pó. Então bradará o Senhor: agora, onde estão os seus deuses, a rocha em quem depositaram a sua confiança e buscaram refúgio? Os deuses que se alimentavam da gordura dos sacrifícios e bebiam o vinho das suas libações? Que se ponham de pé neste momento e vos proporcionem algum socorro, que eles vos consigam um abrigo, alguma proteção. Vede agora que eu sou o único, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Faço morrer e faço viver, faço adoecer e faço sarar. Ninguém há que seja capaz de livrar-se da minha mão. Levanto a minha mão para os céus e proclamo: juro pelo meu próprio nome que quando eu afiar a minha espada refulgente e a minha mão empunhá-la para exercer juízo, eu me vingarei de todos os meus inimigos e retribuirei àqueles que me odeiam. Embeberei as minhas setas de sangue ao mesmo tempo em que a minha espada ceifar e devorar carne humana. O sangue dos mortos e dos prisioneiros, as cabeças dos líderes adversários. Exultai, cantai de alegria, ó nações, com o povo dele, e todos os anjos o adorem. Porquanto o Senhor vingará o sangue dos seus servos. Tomará vingança dos seus inimigos e fará expiação pela terra do seu povo. Então Moisés veio com Josué, filho de Num, e recitou com grande voz as palavras desta composição poética aos ouvidos do povo. Quando Moisés terminou de proclamar todas essas palavras diante da congregação de Israel, ainda declarou: guardai no coração todas as orientações que hoje vos transmiti solenemente, para que ordeneis a vossos filhos, a fim de que obedeçam fielmente a todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os vossos dias sobre o solo do qual ides tomar posse em breve, assim que atravessardes o Jordão. Naquele mesmo dia, o Senhor falou a Moisés: sobe a esta montanha de Abarim até o monte Nebo, em Moabe, em frente a Jericó, e contemple Canaã, a terra que concedo aos filhos de Israel com propriedade. Ali
A montanha que tiveres subido morrerás, e irás reunir-te a teus antepassados, assim como o teu irmão Arão, que faleceu no monte Hor e foi reunido a seu povo. Assim há de ser, pois fostes os dois infiéis a mim no meio da congregação israelita junto às águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. E porque não sustentastes a minha santidade entre os filhos de Israel. Por este motivo contemplarás a terra prometida à tua frente, mas não poderás entrar nela, na terra que estou dando aos filhos de Israel.